Zaida, a gente vai ter muito para falar hoje aqui no Bandeirantes Acontece de Oscar. O Danilo Gobato deixou um material bem legal pra gente. Nós vamos lá na segunda parte do programa, contando detalhes da festa, das repercussões e tudo mais. E, aliás, a Rádio Bandeirantes ontem transmitiu pelo YouTube e aqui pelo Dial da Rádio Bandeirantes também. Os comentários da cerimônia, né, com convidados, foi muito, muito, muito bom, um trabalho muito profissional e que nos orgulha, ficou legal pra caramba. Mas tem um monte de coisas que estão no entorno desse Oscar. Estava lendo uma reportagem aqui do Jamil Chad, da Folha de São Paulo, que já foi nosso colega aqui também, falando sobre recados que o Oscar deu nesse ano e principalmente com Ainda Estou Aqui, o prêmio do filme do Walter Salles, e que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Tem recados nesse tipo de evento? O recado que o Jamil deixou é que a mensagem dita é em defesa da democracia. Bom, Ronald, há muitos eventos hoje que tentam dar recados, né? Até o Nobel da Paz, ele tem sido utilizado para isso. Agora, muitas vezes o recado fica no bairro do remetente, né? Ele não sai dali. E claramente há hoje uma grande indisposição de uma parte imensa dos eleitores dos Estados Unidos com Hollywood, com tudo que representa. Há uma identificação de Hollywood com a degradação que se enxerga nos Estados Unidos. Muita gente associa Hollywood a essa degradação ou a ver como uma das causas dessa degradação. Além do mais, o Jamil, que é um jornalista honesto, de primeira linha, tem trabalhos memoráveis na TV, no rádio, nos jornais, na internet, mas eu tenho uma visão diferente, uma opinião diferente da do Jamil. Não acho, porque muitas vezes fica parecendo que Donald Trump, por exemplo, representa uma ruptura. Ele vai voltar. Com a ordem econômica e política que vigorava no governo Biden ou no governo Obama. E para mim não é nada disso. Nada disso. Eles representam a mesma ordem econômica e política. Só que essa ordem, ela, dependendo da situação, ela precisa de expressões diferentes e precisa que o Estado que a representa haja de maneira diferente. Muitas vezes desembocando, por exemplo, em ditaduras, como no caso de Mussolini e Hitler. Aquilo não foi gratuito, aquilo foi construído e havia, como sempre há, o Estado sempre é a representação política de uma ordem econômica e é o garantidor da manutenção dessa ordem econômica. Então eles não são geração espontânea. E há os governos que são a ruptura para o estabelecimento de uma outra ordem. Não é o caso do fascismo, não é o caso do nazismo e não é o caso de Donald Trump. Donald Trump é o representante ou o portador das necessidades de uma parte que neste momento está prevalecendo dentro da plutocracia que governa os Estados Unidos. Então não é que fica parecendo muitas vezes que saiu um governo democrata, não por ser do Partido Democrata, mas de valores democráticos, de respeito ao Estado de Direito. E isso há muito tempo desapareceu nos Estados Unidos. Há muito tempo. Se alguém quiser, já que estamos falando em filme, se alguém quiser procurar, vai encontrar. Outro dia eu assisti o filme inteiro de novo. Havia visto há muitos anos no cinema e outro dia encontrei. Sacco e Vanzetti. O julgamento de Sacco e Vanzetti, dois anarquistas italianos, presos nos Estados Unidos, acusados de um latrocínio que eles não cometeram. Isso só foi reconhecido décadas depois. Eles foram mortos na cadeira elétrica. E aquilo já mostrava que o judiciário dos Estados Unidos, o Ministério Público, o promotor, o procurador do Estado naquele evento, todos eles, o juiz, todos eles trabalharam pela condenação e havia ali uma intenção ideológica
de condená-los, de matá-los na cadeira elétrica, mesmo sem... Mais do que isso, não é que não havia evidência. Eles plantaram provas falsas, plantaram evidências falsas. Então, o Trump não é a ruptura em relação a isso. Ele é a continuidade, mas representando, expressando as necessidades que hoje a parte que prevalece dentro dessa plutocracia, dentro do capital financeiro, entende como necessário. Então não acho que o Trump é o destinatário desse recado. Né? Se querem falar em democracia, é para todo o Estado. Seja com Biden, com Obama, com Clinton, com Bush pai, com Bush filho, com Reagan e com Trump. Não é? E também a ideia de que a Europa está descobrindo. Não, a Europa hoje é mais reacionária que o Trump. Então, eu tenho uma visão diferente sobre isso. E também não sei se a vitória do filme, como filme estrangeiro, se era realmente um recado ou se foi uma escolha técnica. Se houve um recado, ele é um recado que fica ali dentro da academia, daqueles que identificam esses recados, um público muito pequeno, e mais do que isso. Se é um recado que ele tem de servir não só para o governo Trump, mas para tudo que representa o Estado nos Estados Unidos desde o início do século XX. O Zaidan, ontem na premiação, teve ainda no documentário, no prêmio de melhor documentário, foi um filme israelense-palestino, né? Tinha a direção de um israelense, mas feita em parceria com um palestino, que inclusive foi o primeiro que falou. E fala exatamente de tudo que a crise humanitária trouxe para aquela região. E ambos com um discurso absolutamente idêntico, né? Falando sobre a degradação e o que fizeram com a região de Gaza e como Gaza deveria... O documentário se chama No Other Lands e com tradução literal acabou ficando Sem Chão, né? E que passa muito pelo sentimento do palestino, e isso tem se intensificado cada vez mais diante primeiro da dificuldade gigantesca que será a reconstrução daquele espaço se isso vier a acontecer, e de outro lado das propostas, as mais escabrosas do que fazer com aquela região, e alguns inclusive entendendo que os palestinos têm que sair de lá para ir para outro lugar. Esse foi um momento interessante, importante. Não sei se você chegou a ver a parte do discurso desses dois rapazes, mas na parte do documentário, algo muito específico sobre um fragmento do que estamos vivendo, a questão da faixa de Gaza, da Palestina, de Israel e todos aqueles que são partícipes desse processo. Claro, inegavelmente o governo americano também. Aliás, a produção cultural naquela região é formidável. Há muita coisa boa, inclusive na literatura, no cinema e até no esporte. Há iniciativas para tentar produzir uma integração na base da sociedade, né? Entre crianças, inclusive. Crianças israelitas, crianças palestinas. Agora, há um outro aspecto, né? O governo de Netanyahu, e os anteriores também, mas o governo de Netanyahu radicaliza isso, leva isso ao extremo. A ideia não é reconstruir Gaza para os palestinos, a ideia não é fazer com que daqui a 2 meses a Cisjordânia volte ao normal, e definitivamente há uma obsessão em enterrar de vez qualquer conversa sobre 2 estados. E ontem, o Trump liberou, de ontem para hoje, né, liberou 4 bilhões de dólares em armas. Esse pacote só de 20 de janeiro para cá, Ronald, da chegada do Trump ao poder, já chega a 12 bilhões de dólares, desde o dia 20 de janeiro, por isso me veio 20 à cabeça, desde o dia 20 de janeiro, 12 bilhões de dólares em armas. E isso é um acréscimo a tudo aquilo que o Biden já havia liberado, inclusive aquelas super bombas, né, com poder devastador de destruição e que deixaram a faixa de Gaza como está. E no momento em que a trégua tem servido para o Netanyahu deslocar tanques e tropas para a Cisjordânia. Há um ataque sistemático à Cisjordânia.
A desculpa inicial era que seriam atacados centros terroristas, né? Esse é sempre o argumento, na cidade de Jenin, na Cisjordânia. Mas, na verdade, é um ataque ao povo da Cisjordânia. O Mahmoud Abbas tenta argumentar, mas ele está, inclusive, internamente desmoralizado, e essa desmoralização faz com que muita gente se desloque em direção ao Hamas, como alternativa à inapetência da autoridade palestina para enfrentar a situação. E agora, com o Trump, há uma espécie de sinal verde permanente para as ações do Netanyahu. Sinal verde permanente, com todo o incentivo do Trump para que Israel faça o que bem entender ali na região. E está fazendo, inclusive tentando minar o cessar-fogo, querendo prolongar a primeira etapa, quando ela já se encerrou. E neste fim de semana, Arábia Saudita, Catar, Egito, Emirados Árabes, todos esses países disseram que Israel está tomando o caminho errado, não só em relação aos palestinos, mas em relação ao Líbano. É bom lembrar que o prazo para a retirada das tropas de Israel do Líbano já expirou, então o que há agora é uma ocupação. O governo libanês está dizendo isso, o recém-impossado governo libanês está dizendo isso. Olha, agora é uma ocupação, porque havia um acordo para a permanência das tropas, a data chegou, o prazo expirou e eles não saíram. Então passa a ser uma ocupação de parte do território libanês por forças de Netanyahu. E com absoluta concordância do Trump. O Trump deu um sinal verde permanente, não há amarelo, não há vermelho. O que ele diz para o Netanyahu é: faça o que você bem entender. E é muito interessante a gente observar que, em meio a essa situação caótica, essas produções, essas parcerias continuam acontecendo, né, Ronald? Ô Zaidan, e quando isso entra tudo num pacote de bloqueio da entrega de ajuda humanitária, você junta tudo isso num pacote só, é inacreditável que a gente esteja vivendo um momento em que absolutamente nada pode ser feito, ou vai ser feito. E outra, não há nenhum start ou algo que possa falar: a partir de agora esse é o motivador de uma mudança da postura de Israel. Nada, não tem ONU, não tem Estados Unidos, não tem absolutamente nada que possa refletir em uma mudança, né? Não, o único país que poderia deter isso, o único país são os Estados Unidos. E não deteve sob o Biden. O que havia no governo Biden era hipocrisia, né? Nós vimos, por exemplo, o Antony Blinken, secretário de Estado, sempre dizendo: Israel precisa ter contenção, né? Precisa ter cuidado. E não acontecia nada, né? Eram recados mentirosos, hipócritas. E o governo de Israel sabia disso. Com o Trump, né, não há nem sequer a preocupação em ser hipócrita, né? Há um sinal verde público e notório para que o Netanyahu faça o que bem entender. E é o único país que pode deter isso. Não há nenhuma força regional poderá fazê-lo. O único país que poderia representar dois países que militarmente seriam oponentes importantes para Israel: o Irã e a Turquia. Só que por motivos diferentes, ambos não querem saber de problemas com os Estados Unidos. E o Irã sabe que uma guerra contra Israel seria a senha que os Estados Unidos esperam para uma ação militar contra o Irã. Então, e os países árabes, aqueles realmente árabes, né, não têm capacidade militar para deter a ação de Israel. Só os Estados Unidos poderiam fazer isso e não vão fazer, claramente não vão fazer. Sobre o que o Zaidan falou há pouco a respeito da produção cultural daquela região, só lembrando que ontem, concorrendo contra Ainda Estou Aqui, ou melhor, na mesma categoria, né, dos 5 filmes indicados ao melhor filme estrangeiro, tinha A Semente do Fruto Sagrado, que é um filme iraniano, mas que entrou como filme alemão, né? E entrou como filme alemão porque ele foi gravado totalmente na clandestinidade. É um filme que fala sobre a questão política em Teherã e de divergências dentro de uma mesma família, e concorria mais uma produção incrível do cinema iraniano, que inclusive já ganhou Oscar, né, entre outros prêmios por aí. Só para citar um exemplo aqui, viu, Zé, de mais um país que produz largamente, principalmente do ponto de vista do cinema.
E alguns filmes chamaram tanta atenção do mundo que... Porque com relação ao Oscar, né, Ronald? Eu, por exemplo, eu nunca acompanhei, não gosto nem daquela estética lá do Oscar, aquela coisa toda, mas... É recheado, desculpa, Zé, só para você interromper, mas eu fico imaginando, até falei sobre isso ontem, talvez seja um dos eventos em que se demanda a maior produção para se fazer algo ao vivo, né? Imagina você juntar todos os artistas, diretores, é o PIB da produção cultural do mundo ali, né? E aí coloca um cara lá para apresentar toda a produção, é tudo feito com teleprompter e tal. E é inacreditável o mau gosto de determinadas linhas de prosseguimento de diálogos ou de expressões usadas por quem faz a apresentação. Só para fazer um breve comentário aqui a respeito dessa estética que você estava citando. Exato. E nos últimos tempos o humor deu lugar ao cinismo, né? Então ao mau gosto, né? Também. Mau gosto. E tem toda aquela coisa, né? Aquela exuberância forçada, né, de novo rico. Eu não gosto. Mas uma outra coisa que não tem nada a ver com gostar ou não é o impacto mercadológico, né? Então é claro que isso faz um filme chamar a atenção no mundo inteiro. É um prêmio que faz o mundo inteiro olhar para o filme. Isso abre portas de cinemas, exibições em televisão, em aplicativos, sei lá como chamam isso. E ao mesmo tempo abre streaming, né? Abre porta para grande Manuel, abre porta para outros filmes, né? Porque como aconteceu com o Irã, você citou o Irã, alguns filmes fizeram com que o cinema iraniano passasse a ser respeitado, né? E claro, o cinema brasileiro já teve obras elogiadas no exterior desde os anos 60, né? Pagador de Promessas e tal. Mas eu acho que esse prêmio, ele abre um mercado gigantesco, inédito, né? Então, o fato da gente gostar ou não gostar, não dar importância, achar que é meramente uma festa de Hollywood para Hollywood, está tudo bem. Mas que abre mercado, abre. Que modifica a maneira como o mundo olha o cinema daquele país, modifica, né, Ronald? Sem dúvida. Aliás, uma falha que eu achei brutal da cerimônia de ontem foi não ter sido citado entre aqueles artistas que faleceram, né, durante uma exibição do Oscar do ano passado para esse, não ter citado Glauber Rocha, né, diretor de grandes produções, inclusive teve reportagem recente do The New York Times falando da obra de Glauber Rocha e de Chica da Silva, de Bye Bye Brasil, entre outras obras, não ter sido citado como uma das pessoas que faleceram nesse período. E só para fechar de minha parte também, uma repercussão na imprensa que foi efusiva, né? Bastante efusiva, em determinados momentos até ufanista, mas em uma parte da imprensa aquela vontade do silêncio, uma vontade incrível do silêncio, e muitas empresas de comunicação com 100 e tantos anos de história, mas com um corpinho de 64, só para deixar registrado aqui.